Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros irmãos, no quarto domingo da Páscoa, nós lemos sempre uma parte do capítulo 10º do Evangelho de São João, o célebre discurso do Bom Pastor. Por isso, este domingo é chamado o Domingo do Bom Pastor. E nesta Eucaristia pedimos ao Senhor que continue a chamar muitos para serem sacerdotes e que aqueles a quem Ele chama tenham a coragem e a docilidade para lhe responder. Hoje, neste primeiro domingo de maio, mês de Maria, é ainda o Dia da Mãe. Saudamos todas as mães, agradecemos a sua maternidade e pedimos a Deus que a todas abençoe. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo,
na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, conduzi-nos à posse das alegrias celestes, para que o pequenino rebanho dos vossos fiéis chegue um dia à glória do reino, onde já se encontra o seu poderoso pastor, Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, ergueu a sua voz e falou ao povo. Saiba com absoluta certeza, toda a casa de Israel, que Deus fez Senhor e Messias, esse Jesus que vós crucificastes. Ouvindo isto, sentiram todos o coração trespassado e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: que havemos de fazer, irmãos? Pedro respondeu-lhes: convertei-vos e peça a cada um de vós o batismo em nome de Jesus Cristo, para vos serem perdoados os pecados. Recebereis então o dom do Espírito Santo, porque a promessa desse dom é para vós, para os vossos filhos e para quantos, de longe, ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus. E com muitas outras palavras os persuadia e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. E naquele dia juntaram-se aos discípulos cerca de 3.000 pessoas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nada me faltará.
Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, se vós, fazendo o bem, suportais o sofrimento com paciência, isto é uma graça aos olhos de Deus. Para isto é que fostes chamados, porque Cristo sofreu também por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e na sua boca não se encontrou mentira. Insultado, não pagava com injúrias. Maltratado, não respondia com ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele suportou os nossos pecados no seu corpo, no madeiro da cruz, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas chagas fomos curados. Vós eras como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes para o pastor e guarda das vossas almas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as para fora. Depois de ter feito sair todas as que lhe pertencem, caminha à sua frente e as ovelhas seguem-no, porque conhecem a sua voz. Se for um estranho, não o seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o que queria dizer. Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. É como a ovelha que entra e sai do aprisco e encontra pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Caros irmãos, é reconfortante escutar as palavras do Senhor com que terminava hoje a leitura do Evangelho. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. O que é a vida? Aprendemos na escola que um ser vivo é aquele que nasce, cresce, se reproduz e morre. Esta definição de ser vivo abraça certamente todos os seres humanos, mas vai muito mais longe. Engloba ainda as plantas e os animais. Somos todos seres vivos. Mas para nós é óbvio que não nos basta viver como uma planta. Falamos até algumas vezes em homens e mulheres que por doença vivem em estado vegetativo. Quer dizer que vivem, sim, mas que vivem à semelhança de uma planta. E infelizmente, não raras vezes dizemos também com tristeza, agiu como um animal, para falarmos de alguém que tem atitudes semelhantes às dos animais, modos impróprios de um ser humano. Alguém a quem lhe falta educação, alguém a quem lhe falta respeito e amor pelos outros, alguém a quem lhe falta viver com a dignidade própria de todo e qualquer ser humano. A vida humana, desde a sua concepção até à morte natural, é, na verdade, distinta da vida das plantas e dos animais. Nós não sobrevivemos, nem vivemos conduzidos exclusivamente pelos nossos instintos. Nós, seres humanos, vivemos conscientes do que somos e de quem somos. Somos livres, não estamos subjugados pelos instintos. Amamos e somos capazes de oferecer conscientemente a nossa vida em favor do próximo. E, sobretudo, conhecemos a Deus e somos por Ele conhecidos e amados. A todas estas qualidades naturais da vida humana, o cristianismo juntou uma outra, sobrenatural. Vivemos para partilhar a vida com Deus, para sermos um com Deus. Vivemos com o objetivo de sermos para sempre um com Jesus ressuscitado. Essa é a grande novidade, a boa nova, o Evangelho de Jesus Cristo. A proximidade de Deus àquele que o aceita é de tal forma que nos transformamos nele. A vida divina corre no nosso coração. O Espírito de Deus toma conta de nós como tomou conta de Jesus. A morte deixou de ter domínio sobre nós, porque trazemos conosco o princípio da vida eterna. Como sucedeu com Jesus, quando a morte foi derrotada e a vida se ergueu vitoriosa do sepulcro, também sucederá conosco. Aliás, também já sucede conosco desde o momento do nosso batismo. Esta é a vida em abundância que nos é dada por Jesus. A vida que já experimentamos e vivemos. A vida que se há de manifestar plenamente quando no céu pudermos contemplar Deus face a face. Não é uma vida que possamos conquistar por nós mesmos, pela nossa vontade, pelo nosso saber, pelas nossas forças. É uma vida que nos é dada. Não espanta por isso que Jesus se compare a um pastor, o bom pastor, que conduz as suas ovelhas a pastagens verdejantes para que possam crescer, alimentar-se, viver,
partilhar de um modo mais abundante da vida que é própria de Deus e que Ele nos quer oferecer. Muitos são aqueles que se fazem rivalizar com Jesus. Oferecem poder, pensando que é no poder que se encontra a vida. Oferecem fama, pensando que é aí que se encontra a vida. Oferecem dinheiro, pensando que é aí que se encontra a vida. Alguns até ousam oferecer Deus ou deuses. Ladrões e salteadores, chama-lhes Jesus, sem meias palavras, porque enganam as ovelhas, distraindo-as de caminhar para a verdadeira vida, prometendo aquilo que não podem dar. Ao contrário, o Senhor Jesus deu a sua vida, entregou-a à morte. Fez-se um conosco na morte para que possamos ser um com Ele na ressurreição. É o bom pastor. E que bom é fazer parte, que bom é viver no redil deste bom pastor. Desde há 57 anos que neste domingo do Bom Pastor, o Santo Padre nos convida a rezar de um modo especial pelas vocações consagradas, sobretudo pelas vocações sacerdotais. Trata-se de rezar para que não faltem aos cristãos e ao mundo aqueles que são a presença sacramental do próprio Jesus. Quer dizer que tornam presente a Jesus na condução das suas ovelhas, que as reúnem, que lhes distribuem o alimento da palavra da Eucaristia. Pedimos hoje ao Senhor que não faltem nunca à nossa Diocese do Funchal os padres, as vocações sacerdotais, que permitam a todos, já hoje, a vida em abundância. A falta de sacerdotes é hoje dramática, sobretudo nas dioceses europeias. Quantos seres humanos vivem, sim, nesta Europa, com abundância de dinheiro, de conforto, de prazer e de poder, mas sem conhecerem a felicidade da vida abundante que nos vem de Jesus, o bom pastor. Quantos seres humanos morrem, mas sem terem conhecido, vivido, querido, acreditado que a nós a vida eterna nos é oferecida em Jesus. Quantos seres humanos vivem, mas sem nunca terem saboreado o pão da vida que é a Eucaristia. Hoje, como há 2000 anos, Jesus passa e chama. Que seria de nós se Pedro tivesse dito: quero viver para a minha família e a minha profissão, não te posso seguir, não me chames. Ou se Mateus tivesse respondido: tenho riqueza suficiente para mim, mesmo que arrecadada de modo desonesto, não posso abandonar o dinheiro e aquilo que ele me permite, não me chames. Ou se João, o mais novo de todos, no momento de dúvida, tivesse dito: Senhor, sou muito novo para tal responsabilidade, chama outros mais velhos. Hoje, Jesus passa e chama. Não tenho qualquer dúvidas em dizer que passa pelo coração de muitos que neste momento participam nesta celebração. Hoje, Jesus passa e chama. Chama-te a ti. Não lhe voltes as costas. Também de ti depende a vida em abundância de tantos que precisam de conhecer o bom pastor.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. E por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Oremos a Jesus Cristo, o bom pastor, pedindo-lhe que nos faça ouvir a sua voz e corresponder ao que Ele nos pede, dizendo com alegria: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Redentor livre de todo o mal a Santa Igreja e lhe dê pastores segundo o seu coração, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Redentor ilumine os governantes e os ajude a construir o bem de todos os cidadãos, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Redentor envie à Igreja as vocações sacerdotais, religiosas e missionárias de que ela necessita, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Redentor dê forças e ânimo a quantos cuidam dos mais pobres, dos doentes e dos sós, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Redentor abençoe todas as mães e as inspire no exercício da sua maternidade, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por todas as mulheres que foram impedidas de ser mães e por aquelas que praticaram o aborto, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Senhor ressuscitado a todos dê a alegria de serem membros do seu rebanho, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por todos aqueles que faleceram ao longo desta semana, para que o bom pastor os acolha no seu redil, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, bom pastor, que nos alegrais com a solenidade da vossa ressurreição, ouvi as preces do vosso povo e concedei àqueles que vos imploram a vida em abundância. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amen.
Oremos. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e, ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Nuno e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Tende
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e desejo ardentemente receber-vos na minha alma. Mas já que agora não vos posso receber sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Como se já nele estivesseis presente, adoro-vos e me uno todo a vós. Não permitais que jamais me separe de vós.
Oremos. Deus, nosso bom pastor, olhai benignamente para o vosso rebanho e conduzi às pastagens eternas as ovelhas que remistes com o precioso sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, em diálogo com o Governo Regional, a Diocese está a preparar a reabertura das nossas igrejas e a oportunidade de celebrar presencialmente a Eucaristia. A data será anunciada logo que for possível. De qualquer modo, ainda não será o regresso à situação anterior ao dia 14 de março. Tal só será viável quando existir uma vacina para todos. Até lá, peço-vos o seguinte. Para os chamados grupos de risco, idosos, doentes, mantém-se o pedido para que fiquem em suas casas e acompanhem a missa através da televisão, da rádio ou da internet. As igrejas só poderão acolher 1/3 da sua capacidade. Por isso, vou pedir aos senhores padres que em cada paróquia celebrem apenas numa igreja e que, se for necessário, celebrem mais missas. A todos os cristãos da Madeira, peço caridade e compreensão. Peço que todos sejam portadores de máscaras protetoras. Peço que aceitem serenamente se a equipa de acolhimento lhes disser que a igreja está cheia e que procurem outra celebração da Eucaristia. Dentro da missa, respeitemos rigorosamente as indicações que forem dadas. Do cumprimento destas normas dependerá podermos ou não continuar a celebrar a Eucaristia. A seu tempo serão publicadas as instruções necessárias para que tudo se processe em tranquilidade. Mas hoje, no Dia da Mãe, não esqueçamos de telefonar à nossa mãe ou de rezar por ela. E hoje e sempre não esqueçamos de rezar pelas vocações sacerdotais da nossa Diocese. Peçamos ao Senhor que nunca nos faltem sacerdotes que possam celebrar e distribuir a Eucaristia e os outros sacramentos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquemos na paz do Senhor, que Ele a todos nos acompanha.